Olá rapaziada, bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala eu sou Aelson. Já falamos que esse canal é um canal misto, temos conteúdos jurídicos também, você postados em breve aí. Mas enfim, a gente vai dar continuidade à nossa aula de termologia. Essa é a aula 5 de termologia. Eu vou dar continuidade à parte de calorimetria. Nós falamos na última aula de calor sensível, calor latente. Na verdade, na aula 1, eu defini o que era temperatura, o que era calor. Eu disse a vocês que calor é energia em movimento trocada entre dois ou mais corpos, certo? E nós, na aula 4, nós falamos de calor sensível e calor latente. Eu disse que o calor sensível era a quantidade de calor trocada entre dois ou mais corpos que geravam uma variação em temperatura, né? O calor sensível gerava variação em temperatura, porém sem ocorrer mudança de estado. Eu disse a vocês que o calor latente ele gerava mudança de estado sem variar a temperatura. Isso é o que nós falamos. Mas veja bem, quando eu digo que um corpo ele ganhou uma certa quantidade de calor, variou sua temperatura, beleza, tranquilo. Digo que é o calor sensível, ótimo. Mas de onde veio essa energia? De onde veio esse calor? O que é que gerou? Quem proporcionou essa energia entrar ou sair nesse sistema? Quando você chega num local que seu corpo está com alta temperatura e você chegou no ambiente, o ar-condicionado está bem baixo, né? A temperatura está baixa, e aí você começa a sentir muito frio, você está perdendo calor para o ambiente. Você está cedendo calor para as moléculas de ar daquele meio, você está trocando calor com o ambiente. Por isso a sensação térmica é de frio, já falamos sobre isso. Então, galerinha, para que haja essa troca de calor, eu vou ter um outro corpo, um outro sistema trocando calor. É justamente isso aí que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Mais uma vez, eu lembrar a galerinha aí, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, aciona o sininho lá, deixa seu like lá, né, para ajudar aí. Então vamos lá. Então a gente vai falar de troca de calor. Então, eu fiz uma representação aqui de um recipiente termicamente isolado e botei 3 corpos A e B. Bora lá. Um recipiente termicamente isolado. Aí eu já dei um exemplo uma vez de uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica, ela é um recipiente termicamente isolado. Ela é perfeita? Não, ela não é perfeita. Agora a gente vai considerar um sistema ideal. Uma idealização. Então, quando eu digo, imagine que nós tivéssemos uma garrafa térmica ideal. Galerinha, ideal é uma coisa que realmente não existe. Não há nada ideal, não existe nada perfeito. Nada é perfeito, as pessoas não são perfeitas, nós não somos perfeitos em nada. Então, assim como uma garrafa térmica não é perfeita. Se você bota um café lá, daqui 2 horas, 3, 4, 5 horas, ele vai estar um pouquinho mais frio ou muito frio. Depende muito da qualidade do seu material. Mas se fosse uma garrafa térmica ideal, perfeita, se eu colocasse um café lá de manhã, quente, daqui 2 anos, 10 anos, 20 anos, ele continuaria quente do mesmo jeito, porque ela seria ideal, coisa que não existe. Mas se nós, no nosso imaginário, nós considerarmos que essa garrafa é ideal, aí eu faço essa pergunta para os alunos. Se é uma garrafa ideal, eu posso afirmar que no interior dessa garrafa nós temos calor? Aí os alunos dizem, tem, professor, está quente. E aí, gente, é um erro comum que os alunos atribuem a ideia, eu já falei isso na primeira aula, atribui a ideia de calor a uma coisa quente. E olha, quente é uma sensação térmica. Então, percebam, se a nossa definição de calor é o quê? Uma energia em trânsito, é uma energia em movimento. Eu não posso afirmar que um corpo tem calor, que um corpo contém calor. Eu não posso afirmar que um corpo armazena calor. Eu não posso afirmar que uma garrafa térmica ideal ela armazene calor lá dentro. Só vai existir o calor quando ele estiver sendo trocado, quando ele estiver sendo transmitido de um sistema ou de um corpo para outro. Então, se a garrafa é ideal e ela não está trocando calor com a vizinhança, com o meio externo, a gente não tem calor. Se liga nisso aí. Então, essa é a grande ideia desse assunto. Se eu tenho um sistema termicamente isolado e que ele, lógico, que ele não troca, não recebe nem ganha
nem cede calor para o ambiente, para o meio externo, nem para a vizinhança, nem para outro corpo, eu posso dizer que o total de calor no interior desse ambiente é igual a zero. Então presta atenção nessa coisa aí. Imagine que eu tenha dois corpos A, B e C de temperaturas diferentes, e nós já falamos, para que um corpo possa trocar calor com o outro, eles precisam ter temperaturas diferentes. Então, corpos de temperaturas diferentes trocam calor entre si. E por que eles trocam calor? A troca de calor é justamente, gente, numa busca de que os sistemas entrem em equilíbrio térmico. A busca desse equilíbrio é que faz os corpos trocarem calor. Então, os corpos de maior temperatura cedem calor para os de menor temperatura. Nós já falamos sobre isso também. E vai chegar o momento que esses corpos ficarão com a mesma temperatura. Eles entrarão em equilíbrio térmico. Beleza. Então, presta atenção nisso aí. Se eu tenho um corpo A, B e C de temperaturas diferentes, lógico, um vai ganhar ou perder calor, o B também vai ganhar ou perder uma quantidade de calor, e o C também vai ganhar ou perder uma certa quantidade de calor, que nós já falamos lá na aula número 4 desta quantidade de calor. Claro, vai chegar um momento que eles ficarão com a mesma temperatura. Mas qual é a grande questão aqui? Eu tenho um recipiente que eu considero que é termicamente isolado, perfeito. Se ele é termicamente isolado, o que é que nós falamos nesse instante? Se é perfeitamente isolado, o total de calor no interior desse recipiente termicamente isolado vai ser igual a zero. Porque não está, gente, vai perder, eles vão ter uma troca de calor entre eles. É aquele velho exemplo, né? Família briga em casa, ninguém vê, então para a rua está tudo perfeito, ninguém está vendo. A discussão é entre eles não gritam para os vizinhos não ouvirem, então é uma discussão interna. Então, é o que acontece ali. Se o recipiente termicamente isolado, eles trocam calor entre eles, mas a gente não sabe. É como você fazer, tem gente que tem essa maluquice, o cara pega, faz o café, e aí dá uma louca, bota no copo e bota uma pedra de gelo no café. Tem gente que é doida, né? Eu não sei para que isso. Então, se você faz um negócio desse, além do café vai ficar aguado, depois de um certo tempo, temperatura, eles vão trocar calor, mudar o estado do gelo, e no final das contas vão ficar com a mesma temperatura, o café vai estar mais frio e o gelo deixar de ser gelo. Vai virar uma água com uma água morna. Enfim, a grande questão é, eu só sei que eles vão trocar calor entre eles, mas o que nós podemos afirmar é que o total de calor trocado, ou seja, a quantidade de calor trocada por A, mais a quantidade de calor trocada por B, mais a quantidade de calor trocada por C, e aí sucessivamente, se eu tivesse o corpo D, o corpo E, tudo isso vai ser igual a zero. Essa é a grande questão, gente. Se nós tivéssemos dois corpos apenas trocando calor, eu poderia afirmar que Q de A mais Q de B era igual a zero, ou seja, Q de A seria igual a menos Q de B. Nós vamos falar disso no instante. Então, é basicamente essa ideia aqui que nós vamos utilizar para trabalharmos com troca de calor. Aí você diz, professor, então é uma coisa muito tranquila, é muito fácil. O conceito é muito simples. Mas tem um probleminha. Tem dois probleminhas. Duas dificuldades que os alunos encontram nisso aqui. Primeiro é a interpretação. É conseguir organizar uma ideia e equacionar essa ideia. A gente vai trabalhar com equação, vamos trabalhar com as continhas. Então, são dois problemas. Primeiro, interpretação para organizar a ideia e equacionar. O segundo problema é a resolução matemática, que os alunos se perdem um pouquinho. Quando chega na hora das continhas, o aluno faz um pouco de confusão. Então, galerinha, é o seguinte, nós vamos sempre montar a equação, entender a questão, montar a equação, estabelecer o nosso raciocínio e resolver. É muito simples, é só não criar confusão, certo? Mas nós vamos fazer algumas questões aqui e vocês vão entender como é que funciona. Tranquilo? Então, basicamente, o conceito é isso aqui. Mas na hora das questões dos enunciados, a gente vai apenas ter um certo cuidado na hora de montar isso aqui.
Então, vamos lá. A gente vai agora fazer um exemplo para nós conseguirmos entender como aplicar esse conceito de troca de calor. Alô, rapaziada. Alô, rapaziada. Como nós falamos, a gente vai gravar agora, a gente vai fazer um primeiro exemplo de como aplicar essa troca de calor. Então, se liga aí. Na questão aqui eu tenho um bloco de gelo de massa 20 gramas a 0 graus Celsius, é colocado no recipiente contendo 400 gramas de água. Eu não coloquei no anunciado aqui, mas só por questão de economia de tempo, mas um recipiente termicamente isolado, a gente vai entender desse jeito. E essa água está a 60 graus Celsius. Aí diz assim, determine a temperatura de equilíbrio do sistema. Então, preste atenção. Eu tenho um bloco de gelo. Esse gelo já está a 0 graus Celsius. Eu vou colocar num recipiente termicamente isolado, contendo 400 gramas de água a 60 graus Celsius. O que vai acontecer, gente? Esse gelo já está a 0 graus. Se ele já está a 0 grau, ele vai poder mudar o estado físico? Vai. Que já está no ponto de fusão, lembrando que nós vamos considerar que está em condição normal de pressão. Então, ele já vai poder mudar o estado. A gente vai ter que lembrar daquelas condiçõezinhas lá que a gente falou, calor sensível, calor latente. Então, primeira coisa, nós temos trocando o calor e o gelo e a água. Então, esse gelo vai derreter. Quando o gelo derreter, que ele vira água, essa água que era gelo, ela vai estar a que temperatura? 0 graus Celsius. Aí, gente, ele usou o calor latente, mudou o estado físico. Depois ele vai agora absorver calor sensível. E esse gelo, que já agora é água, que está a 0 grau, ele vai aumentar a temperatura. E a água, que estava a 60 graus, ela vai diminuir a temperatura até o momento que ficará tudo uma água de mesma temperatura. Ou seja, eles vão chegar a uma temperatura de equilíbrio. Claro, gente, se você bota um bloco de gelo numa água, a água vai esfriar. Isso é óbvio, isso a gente sabe na prática. Então é justamente o que vai acontecer aqui. Mas o que é que você vai ter que lembrar? Nós vamos aplicar o princípio. Eu tenho o gelo e a água, então eu posso afirmar que quando eu trocar o total de trocas de calor do gelo com a quantidade de calor trocada com a água, isso tudo vai ser igual a 0. Então, vamos aplicar o princípio que nós falamos neste instante. O total de calor trocado entre esses corpos, no caso o gelo e a água, como não está tendo troca externa, esse total de troca vai ser igual a 0. Logo, eu posso então jogar a água para lá, tanto faz. Eu posso afirmar que Q do gelo vai ser igual a menos Q da água. Pronto. É basicamente isso aqui, gente. Então, é bem simples. O que é que você vai ter aqui? O gelo, como eu disse a vocês, ele inicialmente está a 0 grau. Se ele está a 0 grau, ele pode mudar o estado físico. Se ele pode mudar esse estado físico, qual é o calor que eu forneço para que seja alterado o estado físico? Calor latente. Então, nós forneceremos calor latente, certo? Vou botar um Lzinho, para esse gelo do gelo, né? Para mudar o estado físico. Depois que ele mudar o estado, ele ainda vai estar a 0 grau. Ele vai pegar essa temperatura e subir. Então ele vai sair de 0 grau até a temperatura de equilíbrio, quando a água vai diminuir e chegar também na temperatura de equilíbrio. Então, para ele sair de 0 grau até a temperatura de equilíbrio, eu forneço que calor? Qual é o calor que eu forneço para variar a temperatura? O calor sensível. Então nós vamos fornecer o calor sensível, porém da massa do gelo. Vou botar aqui gelo, certo? Pronto. A água, gente, ela vai simplesmente, ela não vai mudar o estado, ela não vai virar vapor, nem virar gelo. Você não é doido de achar que 400 gramas de água vai virar gelo com um bloquinho de gelo dentro, né? Não vai acontecer isso. E essa água ela vai diminuir a temperatura um pouco. Então qual é o calor que eu tenho? Calor sensível. Para ela diminuir a temperatura, ela está cedendo o calor para o gelo. O gelo absorveu o calor para mudar o estado, calor latente, e absorveu o calor para sair de 0 até a temperatura de equilíbrio, que não é 60. É um valor menor do que 60. Se a água vai diminuir e o gelo vai aumentar, então vai ser um valor, gente, que vai estar entre 0 e
60 graus. Então, se ela vai variar a temperatura, nós teremos um calor sensível da água, certo? Claro, eu falo gelo e água porque aqui é o bloco de gelo e aqui é a massa de água. Então, gente, eu vou usar aquelas fórmulas, ó. Quem é o calor latente, nós já vimos na aula 4, é a massa, no caso vai ser a massa do gelo, vezes o calor latente que ele deu na questão, que é 80 calorias por grama. Mas, esse bloco de gelo, ele vai variar de 0, o gelo derreteu, ainda está a 0 grau, ele vai variar de 0 até o ponto de equilíbrio. Então, calor sensível, né? Então vai ser a massa do gelo, claro. Só que o calor específico, eu vou usar o do gelo ou da água? Da água. É um bloco de gelo que está derretido, gente. Ele já mudou o estado físico, ele não é mais gelo. Aqui ele já é água. Então não vou usar o calor específico do gelo. Eu coloquei só para você confundir. Eu vou usar o calor específico da água porque está no estado... Vou botar só um azinho aqui que está no estado líquido. Vezes a variação de temperatura. Qual vai ser a variação de temperatura? Vai variar de quanto a quanto? Vai variar de 0 até o ponto de equilíbrio. Eu vou chamar a temperatura de equilíbrio de Tsão. Então vai ser Tsão menos 0. Beleza? Vai sair de 0 até a temperatura de equilíbrio que eu não conheço. Isso aqui é justamente o que eu estou procurando. E aqui, gente, vai ser o quê? A massa da água, né? Claro. Calor específico da água, que está no estado líquido. E a variação. Só que a água agora, a água ela vai mudar de quanto? Ela está inicialmente a 60 e vai até que temperatura? T. Então vai ser Tsão menos 60. Beleza? Porque quem é a temperatura? Lembra, quando eu tenho variação de temperatura, é o que macete, né? MC delta T é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a final? T. Quem é a inicial? 0. Quem é a final? T. Inicial? 60. A água estava inicialmente a 60 e ficou com T. O gelo, tá, quando derreteu, virou água a 0 e no final todos vão ficar com a mesma temperatura Tsão que eu estou procurando. Aí agora, gente, é nisso aqui que o pessoal se perde um pouquinho. É continha. Qual é a massa do gelo? 20. Então aqui vai ser 20. Qual o calor latente? 80. 20 vezes 80 mais... A massa do gelo continua sendo 20. Calor específico da água, 1. T menos 0, T. Igual, menos, não esqueçam do sinal de menos. Professor, se eu esquecer o sinal de menos, gente, se você não colocar o sinal de menos ali, vai dar errado. Porque isso aqui vai ficar negativo, isso aqui vai ficar positivo, vai dar errado. Então fica ligado aí. Qual é a massa de água? 400. Calor específico da água, 1 vezes T menos 60. Aqui você vai ter que aplicar a distributiva, gente. Bora fazer continha? 2 vezes 8, 16. Então 20 vezes 80, 1.600. Bota os dois zeros, ó. Mais 20 vezes 1 é 20 vezes T, 20T. Aí aqui eu vou aplicar a distributiva, ó. Menos vezes mais, menos. 400 vezes T, 400T. Menos vezes menos, mais. 400 vezes 60 eu faço 4 vezes 6, 6 vezes 4, 24, não é isso? Beleza? Então, 6 vezes 4, 24. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Beleza, então eu vou jogar a variável para um lado e os números para o outro. Quem é a variável? T, né, gente? Então vai ficar 20T mais 400T, que é igual a 24.000 menos 1.600. Pronto, gente. Então aqui é continha, né? Então aqui nós temos uma simples continha. Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês enxergarem, no ladinho aqui. 20 mais 400, 420 T
que é igual a 24.000 menos 1.600. Ô, gente, simplesinho, né? Você faz, ó, 24 menos 1 dá 23, menos 600, 22.400. Tranquilo? Então, 22.400. Eu já posso cancelar até um zero aqui, ó. Então, gente, o valor da temperatura é justamente 2.240 dividido por 42. Certo? Então vocês viram isso aqui, a gente vai dar um time, eu vou apagar aqui o quadro e vou botar o resultado aqui, para vocês acompanharem. Beleza, pessoal? Nossa temperatura de equilíbrio vai ser aproximadamente, vou colocar aqui, ó, eu tinha 22.400, eu cortei um zero, ó, ia ser 22.400 dividido por 420. Eu simplifiquei, ficou 2.240 dividido por 42. Aí você faz a continha, isso vai dar aproximadamente 53,3, dá uma dízimazinha, graus Celsius. Aí você vai analisar se o resultado ele tem algum sentido, se ele está coerente. Então, olha só, eu tinha uma água que estava a 60 graus Celsius, eu coloquei uma pedra de gelo, pequena, né, de 20 gramas, e a água fez o quê? Se você achasse o valor maior que 60, quer dizer o quê? Que você teria errado, porque eu não tenho como botar um gelo na água e irá esquentar. Então, a tendência é o quê? Que a temperatura diminua. Então, eu tinha que achar um valor menor do que 60 e maior do que zero. Então, eu achei 53,3 graus Celsius. Faz sentido? Faz, porque o gelo, a água simplesmente diminuiu um pouco sua temperatura, já que sua massa é maior do que o bloco de gelo. Então nós achamos o valor de 53,3 graus Celsius, é a nossa resposta. Valeu, pessoal? Então a gente vai encerrar esse bloco aqui, nós teremos uma nova aula, que eu farei mais algumas questões de troca de calor, e a gente vai dar uma revisada melhor. Valeu, pessoal, forte abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de acionar o sininho, deixar seu like, deixe seu comentário da aula, certo? Bons estudos para todos.